pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo a este podcast, mas hoje nós estamos aqui para comentar sobre a última lição do nosso trimestre, que é a lição 13, que tem ali como título uma minoria impopular. Mas é claro que eu não tô aqui sozinha para comentar sobre essa lição, né? Tenho aqui três convidadas muito especiais que eu vou apresentar agora para vocês, mas, né, também vou me apresentar e eu me chamo Hannah Nicole. Oi, pessoal, meu nome é Alexia e a lição dessa semana eu gostei bastante dela, né? Porque ela nos ensina que defender a verdade nem sempre nos torna populares. Oi, pessoal, eu sou a Mirelle e a lição dessa semana nos ensina que Deus sempre está do nosso lado, mesmo quando a gente é minoria. Oi, pessoal, meu nome é Melissa e eu gostei muito dessa lição porque ela consegue priorizar bastante e nos inspirar também sobre a coragem de Paulo para falar de Jesus mesmo com a oposição. Sim. E na lição ali de sábado, né, que é no Taser, a gente vê que Paulo, ele enfrentou grandes oposições em Éfeso. Muitas pessoas odiavam a mensagem dele e porque ele estava sempre interessado nas tradições. Então, assim, ele sempre queria manter o que ele acreditava ser certo, né, nas tradições que ele tinha, e as pessoas ficavam muito revoltadas com isso, acabaram odiando ele, né, ali de certa forma. Mas Deus, ele promete, ele faz uma promessa com ele, que é pra ele ter coragem, que ele vai ter ali uma certa proteção, né? Então ali, apesar dele ser odiado pelas pessoas por ele estar passando o que ele acreditava, o que ele julgava ser a verdade, Deus fez uma promessa pra ele que ele está seguro e ele está protegido, né, ali por Deus. E isso nos mostra, né, que nem sempre fazer o que é certo significa receber a aprovação das pessoas, né? Mesmo quando enfrentamos algumas rejeições, Deus ele continua ao nosso lado, nos dando força para continuar. Sim, e ali na lição de domingo, né, no roteiro original, a gente pode ler sobre todo o tumulto causado pelo Demétrio, né, ali, que era um fabricante de ídolos da deusa Diana, né. O problema ali, ele era financeiro, porque a mensagem de Paulo estava diminuindo os lucros. Então, assim, Paulo estava transmitindo o que ele acreditava ser verdade, né? Tava ali transmitindo a mensagem, só que isso estava fazendo com que as pessoas odiassem ele, né? Como eu falei antes, e isso estava fazendo com que os lucros diminuíssem muito. Então, assim, eles estavam com muitos problemas financeiros, e aí teve muito tumulto causado ali pelo Demétrio, né? Com toda aquela situação. E muita gente se juntou a essa confusão, essa coisa toda, sem nem saber muito sobre o que se tratava. As pessoas, elas só iam pelo movimento. Então, às vezes as pessoas, elas não estão muito atentas, elas defendem ideias e, enfim, ouvem e repetem opiniões que, às vezes, elas nem pararam pra pensar se era realmente certo e se aquilo realmente batia com a verdade. Sim, como a Melissa falou ali, isso é uma coisa muito forte, porque a maioria do povo, eles nem sabiam por que que eles estavam ali, eles só estavam seguindo o que estava todo mundo acontecendo, eles estavam vendo o que estava todo mundo fazendo, e eles meio que quiseram fazer também, né? Então, isso é bem forte, porque isso deixa claro que a gente tem que ter sempre nossa opinião formada, e não só seguir os outros por eles estarem fazendo uma coisa que a maioria tá fazendo. Sim, e isso nos ensina também, né, como a Hannah acabou de falar, que nem sempre a multidão, nem sempre a maioria vai estar certo, né? E mesmo às vezes quando a gente é minoria, a gente está mais certo do que aquela várias pessoas que estão falando uma mesma coisa, que está errado, né? Sim, e o verso principal que se encontra ali em Atos 19, 12, do 11 a 12, ele mostra que Deus ele realiza milagres extraordinários por meio de Paulo, né? Então eu vou ler ali o verso que tá ali em Atos, e aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários, quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos. Estes eram curados de suas doenças e delas saíam espíritos malignos. Então, como eu acabei de falar, Deus ele concedeu, né, esse dom a Paulo para que ele pudesse, assim, através dos milagres, falar um pouco mais sobre o amor de Deus e transmitir ali o que estava acontecendo, né? E o poder, ele vinha de Deus e a fé, ela era essencial, porque Paulo, ele estava crendo que Deus ia dar esse poder para ele, e aí ele acabou que conseguiu realmente curar as pessoas ali ao redor dele com o poder que Deus deu para ele. Todos os milagres, né, que Paulo realizou, né, eles provaram que Deus é verdadeiro, ele é real, né?
ele é poderoso e não só isso, mas ele também é maior do que qualquer ídolo. Ele não é uma imagem parada, assim como os outros ídolos. Ele age, ele transforma a vida e mostra seu amor de forma viva por cada um de nós. E mesmo assim, com os milagres que Deus estava agindo através de Paulo, ainda teve muita oposição. Porque, assim, o evangelho, ele cobra muito, tipo, nossa mudança, e mudar é difícil, mudar dói. Então teve gente que ouviu, mas simplesmente ignorou porque, assim, o coração era resistente. Não é porque Deus estava um pouco errada, porque as pessoas, elas não, simplesmente estavam, tipo, muito duras, encarando com a verdade. Então, às vezes a verdade incomoda porque ela exige mudança. E isso tudo não quis dizer que Deus, ele, tipo, não anulou o poder dele. Só mostrou que tem pessoas dispostas a acreditar nisso e tem pessoas que não estão tão dispostas a nisso. Sim, e com todo aquele tumulto que teve, né? O escrivão da cidade, ele conseguiu acalmar o povo, né? Falando com que tudo aquilo fosse resolvido de uma forma legal, né? Ali com as leis e sendo cumprido tudo de uma forma mais certa, para que não acontecesse muitos problemas, muitos tumultos com toda aquela multidão que estava ali. Isso mostra que Deus usa até pessoas inesperadas para falar, né, e proteger seus servos, né? Servos que seguem a Deus. Sim, e Paulo ali naquele momento, né, que estava tudo acontecendo, ele foi aconselhado a não se expor muito, né? E a coragem também é saber agir com sabedoria, entendeu? Por isso que ele não se expôs muito, porque ele sabia que não ia adiantar, que as pessoas só iam continuar odiando mais ele, causando mais tumulto e mais coisas. Algumas das coisas que a gente pode aprender com essa lição é que defender a verdade pode se tornar impopular. Então, assim, se a gente defende a nossa verdade, não necessariamente essa verdade vai ser de acordo com a verdade que as pessoas acreditam. Então, isso pode acabar causando muito tumulto, muitas coisas que vai dar um pouquinho de problema, mas a gente não deve parar de defender a nossa verdade por causa disso, né? E nem sempre a maioria vai estar certa. Nesse caso, a minoria, né, que estava ali defendendo o ponto de vista certo, era a minoria, né? E a maioria não estava certa, apesar de ter mais gente acreditando em uma coisa que não era 100% verdade, né? A gente também vê que Deus nos dá coragem como precisamos, ali como exemplo de Paulo, né? Porque ele teve coragem para enfrentar tudo aquilo que ele estava passando, porque Deus ajudou ele, né, a enfrentar os problemas que estavam acontecendo por conta da multidão odiando ele, por eles não concordarem com o que ele estava ali transmitindo, né? E a gente também precisa permanecer firme com a humildade. Então, assim, se a gente tem que sempre ter noção que a gente tem que estar passando a lição que Deus está permitindo que a gente passe. Então, a gente sempre tem que estar sendo humilde com o que a gente vai, com o fato de como a gente vai falar para as pessoas o que a gente quer transmitir. A gente sabe, né, que ser minoria não é um sinal de erro, é sim um sinal de coragem, né? Porque nem sempre o caminho certo ele é o mais seguido, mas sim o que agrada a Deus. E mesmo quando poucos escolhem o caminho da verdade, ela não muda, ela continua sendo a verdade. O importante não é estar com a maioria, e sim estar do lado certo. E a coragem, ela vem da consciência limpa diante de Deus. Então a gente pode estar fazendo alguma coisa que é certo, mas porque a minoria, tipo, por ser uma minoria, por estar fazendo uma coisa diferente dos outros, pode parecer que tá errado, mas se a gente tá agradando a Deus, é porque é o que tem que fazer. Então, as pessoas que, tipo, fazem o que agrada a Deus, mas são minorias, elas têm uma força que vem de Deus, que faz a gente realmente ter a paz que nenhuma multidão consegue tirar de nós. E mesmo que seja difícil ser a minoria, porque, né, a maioria vai mais forte e tal, a gente sempre tem que permanecer com a verdade, porque Deus sempre honra quem é fiel. Toda essa temporada de estudos que a gente teve nesse trimestre, a gente pode aprender mais sobre missão, sobre como a gente pode compartilhar um pouco mais do amor de Cristo através do nosso estilo de vida e das coisas que a gente faz, né? A gente também aprendeu sobre graça, esperança, coragem e fidelidade. Então, assim, tudo que a gente acredita a gente tem que estar sempre passando isso para as pessoas para que elas possam acreditar, mas sempre da forma delas, porque elas
para que elas possam compreender cada vez mais da palavra que Deus ali está mostrando pra gente. E nessa lição específica, a gente também pode ver que ser cristão não é seguir a multidão, né? Ali no exemplo ali de Demétrio. Ali no exemplo de Demétrio, a gente pode ver que ele juntou uma multidão ali, né? Mas que não necessariamente a gente tem que seguir a multidão, mas sim a gente tem que estar ali para seguir a Cristo, né? E eu quero terminar falando ali uma frase da lição que tá de sexta-feira ali, uma citação, que diz assim: o teste da coragem vem quando estamos em minoria, o teste da tolerância vem quando estamos em maioria. Então, essa lição a gente pode ver muito sobre que a minoria estava certa, mas a maioria estava, tipo, muito convicta no que eles estavam acreditando. Então, ali, por isso que deu muita confusão, gerou muitos problemas ali, mas a gente tem que sempre ter a ciência de que se o que a gente está fazendo é certo, a gente não tem que ir pela maioria ou pela minoria, a gente tem que estar sempre fazendo o que a gente acredita e o que a gente julga ser certo, né? E se você acompanhou até aqui o nosso trimestre inteiro, eu quero agradecer a você que pôde compartilhar com as pessoas e que pôde estar acompanhando e aprendendo um pouquinho mais com a gente. Eu também quero convidar vocês a assistir a nossa próxima temporada. O nosso trimestre fica por aqui, mas não acaba por aqui. A gente também tem a próxima temporada. Então eu queria convidar você a compartilhar esse último episódio com as pessoas, para que elas possam também vir acompanhar o próximo trimestre inteiro com a gente. Tchau. Tchau.